boa tarde, pessoal. Faz tempo que eu não faço uma live. Estava meio ocupada com a burocracia das aulas não presenciais, mas voltamos aqui. Vou voltar com as lives. Para quem não me conhece, eu sou a professora Janaína Cássia. Eu sou pedagoga, psicopedagoga. Tenho 2 cargos de professora aqui na Prefeitura de Peruíbe e eu sou especialista em educação especial. Nessa época de pandemia, além das várias atividades não presenciais que eu tenho, as aulas online, eu também tenho me dedicado muito ao estudo do processo do desenvolvimento da criança no espectro autista. Então, eu tenho feito cursos de aperfeiçoamento, curso ABA, alfabetização de criança com autismo. Também tenho estudado bastante sobre deficiência intelectual, como nós podemos ajudar essas crianças. E tenho conversado com as mães sobre os temas pertinentes que elas acham importantes para ser discutido em live, para ser conversado em live. Então, nós estamos aguardando um pouco para o pessoal começar a chegar. Eu quero agradecer a todas as minhas parceiras, o Clube de Mães de Peruíbe, né? Na pessoa da Karina e de todas as participantes. Elas divulgaram o meu flyer. Quero agradecer a uma amiga queridíssima, Andressa, que também compartilhou o meu flyer no grupo das mães dos autistas, e explicar para as mães que eu estou um pouco ausente do grupo porque a demanda está muito grande, eu não estou conseguindo me dedicar 100% a tudo, então eu prefiro ir devagar para poder fazer as coisas bem feitas, porque senão a gente faz várias coisas e essas várias coisas não saem bem feitas, não é verdade? Então, quero agradecer a parceria de todas as mães das crianças autistas, que eu estou vendo que cada vez mais, não só as autistas, as crianças com deficiência, estão saindo em busca dos seus direitos. E não está na hora mais do que justa disso acontecer. Vocês precisam de ajuda, vocês precisam de terapia, equipe multidisciplinar, precisam tanto quanto as crianças, os familiares precisam buscar grupos de apoio para que eles possam se sentir bem. Se você não se sente bem, como é que você vai fazer bem à pessoa que você está ajudando? É aquela velha história clichê, né, do avião, antes de colocar a máscara de respiração no seu amigo, no seu parceiro, na pessoa que está ao lado, coloque em você. Porque se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. E eu aprendi muito isso nessa pandemia, onde eu não fiquei bem e eu não consegui ajudar os outros. Então, eu também estou tentando cuidar de mim. Durante uns bons 2, 3 anos, eu me dediquei demais a tentar ajudar os outros e deixei a minha saúde meio de lado. E o corpo, ele realmente reclamou bastante, ele demonstrou bastante que eu estava precisando de ajuda, e aí agora eu estou me ajudando também para poder ajudar vocês. Então é por isso que eu dei uma diminuída, fora a demanda da escola, que é grande com essa época de pandemia. Já dou um recadinho para o pessoal que está me assistindo, que nós estamos em época de pandemia, apesar de ser feriado segunda-feira. Eu moro em Peruíbe, é uma cidade praiana,
as praias estão lotadas, as pessoas não estão respeitando os protocolos de segurança, então andam sem máscara, não mantém o distanciamento social. Isso não precisa nem ninguém contar, porque eu vi. Eu presenciei em certos estabelecimentos comerciais essa falta de respeito com o protocolo sanitário, com o protocolo de saúde para evitar a pandemia. Por isso, eu aproveito aqui a live e peço que a gente respeite mais, né? Não é uma época de brincadeira, não é uma coisa desnecessária, porque precisa-se desse distanciamento e desse isolamento. E nós, de cidade praiana, principalmente nós aqui em Peruíbe, que não temos um hospital, a gente acaba sendo vítima do contágio das pessoas que vêm de fora. E a pessoa volta para a cidade dela, com o hospital, tudo bonitinho, e nós aqui ficamos com a contaminação. Então, vamos pedir conscientização. Eu já pedi, já conversei em outras lives com os pais, com as pessoas, com os jovens. Você não é responsável só pela sua vida, você é responsável pela sua vida e a vida do seu par, a vida da pessoa que está ao seu lado, a vida dos outros seres humanos. Então, apesar de tudo, sol, praia, nós também temos o direito à nossa segurança, na nossa saúde. Então, eu peço encarecidamente às pessoas que respeitem o protocolo de segurança. Quem é da cidade e é grupo de risco, saia só se for estritamente necessário, porque não está acontecendo verdadeiramente o protocolo de segurança. Não está havendo o isolamento social, tá? Mas esse é só um recadinho a princípio. Preciso estar esperando mais gente entrar para a gente começar a conversar, porque se não pegar o assunto do começo fica difícil. Meu marido está online, Valdemir Vieira, a Rita, do Gotas Maravilhosas, que mais tarde vai nos agraciar com umas dicas. Vida sensorial. Chama os colegas, avisa os amigos, chama no grupo, fala que começou a live e depois que eu começar a explicação, vocês vão pegar pela metade. Estou enviando para as pessoas. Vamos falar um pouquinho hoje sobre... Vou virar a tela. A importância da intervenção precoce para o desenvolvimento da criança com deficiência. Então, esse é o tema da live de hoje, intervenção precoce, tá? Todo o material ele foi desenvolvido, pesquisado, montado numa exibição de PowerPoint e será disponibilizado para as pessoas conforme for vindo, eles forem fazendo a solicitação, tá? A palestra é uma palestra que ela não tem custo, mas o material desenvolvido em PowerPoint tem um valor representativo apenas, porque esses estudos eles dão muito trabalho para serem feitos e geram
algum custo para quem faz. Então, é só um valor representativo. Continue enviando convites, vamos ver se as pessoas participam. Dar mais uns minutinhos e já vou começar. Eu sei que sábado às 4 horas é um dia de soninho, depois do almoço, as pessoas querem dormir um pouquinho, mas nada como estudar. Quanto mais estudamos, mais queremos saber. Então, continuando os agradecimentos a toda a equipe que tem me auxiliado, a minha família, a Karina que colocou no grupo e está me dando um apoio, as minhas amigas que estão divulgando e compartilhando com todos. Então, vamos lá. A importância da intervenção precoce para o desenvolvimento da criança com deficiência. Quando eu digo intervenção precoce e criança com deficiência, eu digo de uma maneira geral. Por quê? Porque apesar de nós termos uma incidência muito grande do transtorno do espectro autista dentro da literatura mundial, porque assim, na saúde a gente vê que os índices de autismo andam crescendo cada vez mais, mas não é só o autismo, né? Não é só o autismo. Existem as síndromes que já eram conhecidas anteriormente. É que assim, o autismo em si, ele não traz uma característica física específica, como na síndrome de Down ou na síndrome de Williams, que a pessoa, ou outras síndromes, que já nasce também com a feição ou com os traços representativos da deficiência. O autismo, ela é uma deficiência que ela é neurológica e externamente, muitas vezes, ela não apresenta nenhum tipo de característica física, eu digo, física, igual tem as crianças com síndrome de Down, tá? E o autismo, ele pode vir ou não acompanhado com a deficiência intelectual, ao contrário de outras síndromes, síndrome de Down, síndrome de Williams, algumas paralisias cerebrais, que vêm já como comorbidade, né, microcefalia, que vem como comorbidade a deficiência intelectual. Então, por que da intervenção precoce? Para a gente saber por que eu tenho que fazer a intervenção precoce, antes eu preciso saber o que é a intervenção precoce. É um conjunto de intervenções específicas, elas são sistematizadas, são específicas, sistematizadas. Boa tarde, Clube de Mães de Peruíbe, falei de vocês, elogiei bastante, agradeci bastante também, que legal que vocês estão conosco. Então, são intervenções específicas, sistematizadas no comportamento infantil para correção ou remediação de atrasos neuropsicomotores apresentados pela criança, tá? Então, o que seria isso? É um conjunto de
intervenções sistematizadas. É um conjunto de práticas. Se tiver as mães que estiverem assistindo, práticas que você aplica de forma sistemática para a criança, desde o nascimento. Para quê? Para que o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, que os atrasos ocorridos por conta da deficiência não venham a criar barreiras muito grandes para essa criança no seu desenvolvimento futuro. E por que intervenção precoce? Porque é desde o nascimento. Quando nós temos um filho, quando nasce uma criança, desde o nascimento você estimula essa criança. Você tem móveis que estimulam, brinquedos que fazem luzes, soltam luzes, que fazem barulho, chocalho. Para quê? Para saber se a criança tem o desenvolvimento, ouve, se enxerga, se consegue seguir com os olhos, se tem a atenção. E mesmo para quem tem mais de um filho, percebe desde bem neném, bem pequenininho, que a sua criança está com desenvolvimento aquém daquele esperado para a idade. Aí vocês vão me dizer, cada criança tem um tempo de desenvolvimento, cada criança se desenvolve de uma maneira. Sim, cada criança tem seu tempo de aprender, mas há certos mecanismos no organismo que têm a idade certa para se desenvolver e precisa estar alinhado. Vamos supor, com 1 ano, vamos dizer que a criança balbucie. A sua criança está com 1 ano e meio, 2 anos e nem balbucia. Então, você percebe por aí que ela já devia estar emitindo algum som, não é? Ou contato visual. A criança você chama pelo nome e ela olha. Mesmo pequenininha, 1, 2 anos, você chama a criança e a criança não responde aos seus comandos. Você percebe que parece que a criança não está te escutando, não está te dando atenção. Isso é uma sinalização, é um alerta vermelho para você procurar um especialista. Pedir o pediatra que faça o acompanhamento e um acompanhamento realmente eficaz para a sua criança. Porque se você está com desconfiança de alguma coisa, é bom investigar. Você não peca pelo excesso, você peca muitas vezes por não fazer. Então é bem melhor você procurar aborrecer bastante o pediatra, pedir encaminhamento para neuropediatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Não espere. Se o desenvolvimento da criança está aquém, não espere, mãe, porque é esse esperar que vai prejudicar o desenvolvimento dessa criança lá na frente na idade escolar. Então, não espere. E que o pediatra vier com a história de não, é normal, cada criança tem seu tempo. Até certo ponto. Cada criança tem seu tempo de aprender, mas o organismo tem seu tempo de desenvolvimento. Eu não vou me arriscar na área das minhas amigas terapeutas ocupacionais ou fonoaudiólogas, mas até onde me consta, o desenvolvimento auditivo, né, visual da criança se forma até os 7 anos. Então, se é a criança, se você antes dessa idade escolar, de alfabetização, antes dessa idade, não correr atrás, depois você não consegue, as chances de conseguir a correção são praticamente nulas. Você consegue diminuir o impacto. Mas se você começa com essa intervenção
desde a idade, desde o nascimento, você consegue remediar lá para frente, porque são comportamentos que são adquiridos, aprendidos a partir desse sistema. Essas intervenções precoces, elas destinam-se à criança, que nem eu falei, do nascimento até a fase escolar. Então, é antes ainda dessa fase de alfabetização, antes dessa fase da escola, que eu digo, fundamental, primeiro ano, segundo ano, estou dizendo desde o nascimento, educação infantil, porque educação infantil, ela é a base da aprendizagem da criança. Qualquer educador sabe que é na educação infantil que se constrói a base. Não que nós queiramos que a criança já saia do infantil alfabetizada, não. Na educação infantil é criada as habilidades e competências necessárias para a criança assimilar o conhecimento. Eles vão desenvolver essas habilidades. Então, essas intervenções precoces, é precoce porque são anterior à data da maturação do sistema da criança, e devem ser feitas com crianças que manifestem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e comportamental. Oi, Valdeci, tudo bem? Valdeci está aqui com a gente também. Então, e qual a importância da intervenção precoce? Eu tenho dado aula muitos anos, só em Peruíbe tenho 8 anos. E por que esse tema? Porque eu havia trabalhei com criança de recuperação, já trabalhei com criança em sala especial, numa idade já avançada, digo, 8, 9, 10 anos. E a partir desse momento, eu percebi que essas crianças, elas já tinham uma dificuldade maior de assimilar a aprendizagem que você tinha que passar para elas. E na educação infantil, e quando a criança está na educação infantil, quando a criança é mais nova, tem uma idade menor, ela tem os neurotransmissores mais flexíveis, a aprendizagem deles é mais fácil, porque está tudo em desenvolvimento. Então, são comportamentos que você vai poder ensinar a essa criança, ela vai assimilar com mais eficiência. E aí eu fui regredindo, né? Fui indo para trás. Quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, educação infantil. Aí que eu percebi, quanto mais cedo começam essas intervenções, porque eu já tive aluno que quando a intervenção foi feita desde a educação infantil, isso, neuroplasticidade, obrigada, a criança no terceiro, quarto ano se desenvolve de maneira diferente, com mais facilidade, porque elas aprendem o comportamento. Principalmente no autismo, eles não têm o desenvolvimento da imitação, que é muito importante para o desenvolvimento da criança, que ela aprende muito imitando os pais, quando brinca, nas brincadeiras, na fala. Então, são comportamentos que não vão surgir naturalmente na criança. Precisam ser desenvolvidos através de práticas sistematizadas, tá? Que essas práticas devem ser feitas em casa, na escola, dos terapeutas, porque precisa da ajuda dos terapeutas. Sem os terapeutas, não conseguimos avançar.
Só a família, só a escola não dá conta. Os terapeutas são de suma importância, e quando eu digo terapeutas, são atendimento multidisciplinar. A criança precisa de uma terapeuta ocupacional, ela precisa de uma estimulação sensorial, essa criança precisa de uma estimulação da fonoaudióloga, essa criança precisa muitas vezes da fisioterapia, tem algumas doenças, algumas síndromes que vêm com comorbidades da musculatura da criança não desenvolvida, então precisa de uma fisioterapia para a criança conseguir ficar em pé, andar. Então, a equipe multidisciplinar é de suma importância dentro da evolução da criança com deficiência. Então, qual a importância da intervenção precoce para essas crianças? Vou virar a tela. Aqui tem algumas das dicas, alguns tópicos da importância, que é ajudar a criança a superar as barreiras no desenvolvimento pré-escolar. Antes de entrar no primeiro ano, antes de cursar a escola mesmo, fundamental, ela precisa superar algumas barreiras motoras, psicomotoras, comportamentais, emocionais, e a intervenção precoce ajuda que essa criança passe por essa fase com menor sofrimento. Desenvolvimento da comunicação com os pares de modo a se fazer entender. Essa comunicação pode ser a fala ou o gesto, é comunicação. É a maneira da criança se comunicar. Nós não tratamos comunicação somente pela fala, nós tratamos comunicação da maneira em que a criança se expressa e consegue ser entendida pela outra pessoa. Então, desenvolver a comunicação. Essa criança consegue se comunicar com o professor? Essa criança consegue se comunicar com o médico? Essa criança consegue se comunicar e se fazer entender, seja por fala, seja por gestos. Quanto mais cedo inicia essa intervenção, aumenta-se o desenvolvimento do seu potencial. Então, se é uma intervenção desde bebê, desde criança, desde que nasceu, que você já percebeu, e mesmo que você não tenha percebido nada, você tem que estimular o seu filho desde o nascimento para que ele possa ir desenvolvendo as habilidades necessárias. Então, quanto mais cedo você começa essa estimulação, independente da criança ser ou não criança com deficiência, maiores resultados você vai conseguir, maiores chances de sucesso. Maximizar os benefícios sociais tanto da criança como da família. A família, assim como a criança, ela se beneficia dessas intervenções precoces, porque não é só a criança que é atendida, as mães também são atendidas. As mães também precisam de auxílio, as mães também precisam de apoio, a família, os pais, os avós, os irmãos, os primos, todos precisam se envolver. Desenvolvimento de melhores atitudes da família relativo a eles mesmos e à criança, porque, querendo ou não, a família passa por uma fase de aceitação, que é uma fase complexa, e essa aceitação, essas fases, elas geram um isolamento, né? A pessoa tende a se isolar, tende a se entrar em depressão. Então, essas intervenções da família e da criança auxilia e beneficia a todos, porque a família também precisa das intervenções precoces, precisam da terapia, precisam de um acompanhamento para poder saber lidar com a criança e consigo mesmo.
porque é um trabalho, é uma função que é efetuada direto com a criança. O pai e a mãe não têm o sossego. Oi, Márcio, meu primo tá me assistindo. Ai, que felicidade! Tô feliz. Então, a intervenção precoce envolve prestação de serviços educativos. Isso a gente pode considerar a educação infantil. Os serviços terapêuticos, que são as minhas parceiras, amigas, as terapeutas ocupacionais, as fonoaudiólogas, as neuropediatras, as fisioterapeutas, as psicólogas, as psicopedagogas, todo esse amparato a gente que ajuda nessa intervenção. E sociais, tanto para a criança como a família, minimizando os prejuízos trazidos pela deficiência para todos. Então, é um conjunto. A gente não trabalha sozinho, nós não conseguimos trabalhar sozinhos. Então, é a família, juntamente com a escola, juntamente com a terapia. Pensa num grupo de apoio. A gente chama de grupo de apoio mesmo, é um grupo de apoio que se junta para ajudar a criança, a família e para se tornar, para minimizar as barreiras entre a criança com deficiência e o mundo social. Sempre que possível, esses programas de intervenção precoce devem ocorrer no ambiente onde a criança vive e frequenta. Não é só 1 hora por dia no terapeuta que vai dar resultado. Não é só 2 horas de sala de educação especial que vai dar resultado. São no mínimo 20 horas de intervenção para a criança, para obter o êxito, o sucesso nessas intervenções precoces. Mas como assim 20 horas? A criança precisa ter essas intervenções em casa, com a família, na escola com os professores, os colegas, nos terapeutas, na casa dos avós. Então, não é assim, é uma intervenção que ocorre no consultório da terapeuta, chega em casa, não faço mais nada. Não, 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 não. Em casa você segue. Você pega as dicas da terapeuta, que vai te encaminhar para uma intervenção, para um processo cientificamente comprovado, que seja, tem o protocolo do Denver, tem vários outros protocolos, de acordo com o seu terapeuta, e eles vão dar lição de casa, sim. Vai haver lição de casa, sim, porque essa criança, ela necessita dar continuidade, não são recortes. Entendam isso. A criança com deficiência, ela não pode sofrer recortes. Ela precisa que seja tudo sistematizado e interligado. Então, a família tem que estar em contato com a escola com a terapia e assim por diante. Porque é todo um grupo. E quando eu digo que no mínimo 20 horas, vai de 20 a 40 horas de intervenção. Essas intervenções são práticas cotidianas, são práticas que vão ensinar a vocês, aos pais, a aplicar com as crianças para que a criança possa se desenvolver. Eu falando, às vezes parece serem coisas bem elaboradas, muitas vezes coisas bem simples, que tanto em casa como na escola podem ser seguidas tranquilamente. A sinalização, ou seja, o start, o sinal vermelho, geralmente é feito pelo hospital, pela escola ou pela própria família. Então, ao nascer, por exemplo, síndrome de Down, ao nascer você já percebe que essa criança ela tem síndrome de Down devido às características físicas
que são apresentadas, assim como paralisia cerebral, assim como a síndrome de Williams, assim como outras microcefalia. Então, eles são práticas que eu fui ler a mensagem aqui e me perdi. São sinalizações que o hospital já dá. Então, a criança nasce com síndrome de Down, o hospital já sinaliza. Ou você leva no pediatra, ele vai medindo o tamanho da cabecinha, o desenvolvimento, e já percebe também que tem alguma coisa no desenvolvimento dela que está aquém do esperado. Ou a escola. A escola também é a segundo envolvimento social da criança. O primeiro é a família, é claro, mas o segundo é a escola, de grande importância, porque ela vai interagir com pares diferentes, crianças diferentes, com realidades que vida, com conhecimentos diferentes. A minha prima Andréia Souza também está aqui. Beijo, meu amor. Obrigada, viu? Adoro a participação de vocês. E pela família e pela escola. Então, você, pai e mãe, tem que prestar também bastante atenção. Ouve a escola. Ouve a escola. É o que eu peço muito para vocês. Escuta a professora. Não vamos pecar por ter cuidado demais. Porque um professor, ele tem uma vivência com crianças a longo prazo, então ele observa a criança há muito tempo. Vários tipos de crianças, com várias fases de desenvolvimento. Então, se o professor fala, pai, mãe, por favor, procure o pediatra, por favor, procure o psicólogo, é porque ele está sinalizando que pode haver alguma coisa, pode haver alguma complicação, ou pode haver alguma barreira que esteja impedindo o desenvolvimento dessa criança. Então, essas são sinalizações feitas. Em seguida, são feitas avaliações. Essas avaliações normalmente são efetuadas na escola também, mas é uma avaliação mais no cunho pedagógico. Mas tem também, o hospital vai encaminhar, o pediatra vai encaminhar psicólogo, terapeuta, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, tá? E chegar dessas avaliações ao diagnóstico. Mas eu vou deixar bem claro que antes do diagnóstico, antes de ter um CID, antes de ter um laudo, você já começa com a intervenção. Ela não vai trazer prejuízo, ela vai trazer benefício. Então, mesmo sem o diagnóstico fechado, você já começa com a intervenção com essa criança, porque ela vai sair ganhando de qualquer maneira. Não vamos esperar, vou esperar sair o laudo da minha criança para saber se ela tem alguma deficiência. Não, mãe, a senhora está vendo que ele tem uma defasagem, tá? Você está percebendo que a criança está com um atraso de aprendizagem, neuroexplicator. Vamos começar a intervenção? Vamos esperar laudo, qualquer coisa do tipo, porque nós vamos caminhar. Começar a intervenção. Não, essa intervenção é necessária. Melhorou agora o som? Juliana, né, Juliana? Melhorou agora o som? Então, não esperar um laudo no papel para começar a intervenção. Começar a intervenção assim
soltou aqui embaixo. Pronto, eu tava dando uma olhadinha para ver se não soltou a minha... Será que fica melhor se tirar o fone? Melhorou? Ah, então tá bom. É melhor até pra mim, porque o meu celular tem o negocinho do fone embaixo, ele não fica nem em pé. Se não... Então, quanto mais cedo você começar a intervenção, mais cedo você vai obter os resultados. Então, não espere um laudo do médico, começa numa idade já relativamente... Pesquisa, é só pesquisar. Eu vou mais pra frente fazer uma live, porque tem uma idade certa para a criança desenvolver. E se... Por isso que é a importância do acompanhamento com o pediatra. Se ela não estiver dentro desse desenvolvimento, tem alguma coisa, alguma defasagem que pode ser sanada naquele momento, mas se você deixar passar, ela pode criar uma lacuna cada vez maior. E aí, quanto mais tempo você esperar, mais difícil vai ser para você eliminar essa barreira para essa criança, porque o sofrimento vai trazer para a criança, certo? Já é cientificamente provado, através de mais de 50 anos de investigação nessa área, que grande parte das aprendizagens se realizam na época pré-escolar. E sem essas estimulações, a criança perde a oportunidade de desenvolvimento na época mais propícia, resultando em dificuldades de aprendizagem no percorrer da vida. Quando eles são pequenos, quando eles são numa idade mais novos, eles tendem a ter uma aproximação muito grande de aprendizagem. Então, na educação infantil, você consegue fazer uma intervenção com as crianças, de modo que a mesma criança que apresenta alguma deficiência consegue ser inserida nesse meio e fazer a atividade. Se você não faz a intervenção dessa criança a partir desse momento, conforme ela vai crescendo, a lacuna vai se tornando cada vez maior. E conforme essa criança vai amadurecendo, ela vai se comparando às outras, porque chega um ponto em que, se não tiver estimulação, essa criança não vai ter progresso. E aí a diferença entre ela, o seu desenvolvimento e o desenvolvimento das outras crianças vão ficar muito claros. Então, quanto mais cedo, menor vai ser essa lacuna. Menor vai ser esse distanciamento de aprendizagens. O que é essencial para a eficácia da intervenção precoce? O que é essencial para que nossa intervenção precoce dê resultado? A idade da criança e a data de início da intervenção. A idade, ela conta muito, além do tempo de emprego dessa intervenção, a idade e quando se inicia. A intensidade e a estrutura do modelo de intervenção adotado, foi o que eu falei. E isso você vai conversar com o seu terapeuta. Ele vai se apropriar de um método, de uma estrutura, de um modelo de intervenção e a intensidade com que essa intervenção vai ser aplicada. Eu disse para vocês que no mínimo 20 horas por semana e ainda não é o suficiente. Por isso que tem que ser um trabalho em grupo. Uma intervenção precoce não é só o terapeuta que faz.
É um conjunto com todas as pessoas, todos os envolvimentos, todos os envolvidos, para que seja as 40 horas em todos os ambientes em que a criança frequenta. Escola, casa, terapia, todos têm que falar a mesma língua. Não estou dizendo que é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária para o desenvolvimento da criança. Então, nesse primeiro momento, eu quis falar para vocês sobre a importância da intervenção precoce, porque muitas vezes eu já escutei, não, mas só tem 2 anos, já está querendo fazer intervenção com 2 anos de idade? Não, não dá. Gente, não é assim. Não é assim. Eu sinto muito, pode parecer duro, mas não é assim. A criança tem sim uma tabela de desenvolvimento. Não existe esse, quando a criança quiser, o tempo que ela quiser, o tempo que mesmo que seja, ela necessita da intervenção, ela precisa da equipe multidisciplinar lá, atendendo, ajudando, fazendo as intervenções necessárias. Às vezes é só uma fono, às vezes é uma terapia ocupacional. Então, é necessário, sim, é importante, sim. Você precisa verificar o desenvolvimento da sua criança, ver se há alguma lacuna. Eu trabalhei muito com educação infantil e na educação infantil eu vi as professoras, as coordenadoras sinalizando para a mãe. Aí vem aquela conversa, que é a conversa de sempre. Em casa ele não é assim. Então, mãe, mas em casa você, ele e o pai é diferente de num lugar inserido com outras crianças, entendeu? Então, o em casa ele não é assim. Ouve a professora da escola, porque muitas vezes essas intervenções elas são feitas pelos especialistas, eles estão observando e os pais estão se recusando a enxergar. Estão se recusando. Eles acham, não, eu também era assim quando era criança, é uma coisa que eu escuto bastante. O fato de ser ou não ser assim quando você é criança, não quer dizer que a atitude, ela é, né, é uma atitude normal. Então, vamos partir do princípio que você, pai ou mãe, também teve a mesma dificuldade e não foi compreendido. E aí, você tem que ouvir, ver o que essa falta de intervenção trouxe na sua vida, as dificuldades que você passa, as barreiras que você tem, para que seu filho não sofra também com essas barreiras. Não é ofensa encaminhar por um psicólogo, não é ofender a criança. É zelo, é cuidado. Então, para os pais, é cuidado. Nós estamos cuidando da criança. O nosso olhar pedagógico, psicopedagógico de especialista é um olhar diferente, porque aí nós não olhamos com o olhar de mãe, que é um olhar especial. Nós olhamos com o olhar de especialistas. Nós temos as sinalizações, nós sabemos quais são os sinais vermelhos, né? Quais são as características. E muitas vezes a mãe envolvida no processo, ela não consegue enxergar. Mas aí, ela se inteirando, ouvindo a escola, todas as mães até agora, que na educação infantil ouviram os professores, eles foram atrás, correram atrás, foram atrás dos especialistas e hoje eles agradecem pelo desenvolvimento positivo da criança, porque eles não esperaram, tá? Não é normal a criança não falar até os 4 anos. Tem algo que não está se desenvolvendo normalmente.
Não é normal, ou assim, não é típico a criança se chamar e a criança não se reconhecer pelo próprio nome. Ah, mas eu também era assim. Mamães, papais, não é desculpa. Então, vamos ouvir os pediatras, ouvir os especialistas, ouvir o que tem para falar, abrir a nossa mente, tá? Não se recusar a enxergar, porque não é, você está sendo assim, não é o bem-estar seu que está em jogo, é o bem-estar do seu filho, da sua criança que está em jogo. É o desenvolvimento do seu filho. Você está não dando um apoio à sua criança para que ela tenha um desenvolvimento eficaz no futuro, porque você está podando desde criança que ela tem intervenções que vão só beneficiar. Porque muita gente não quer enxergar. Ah, minha criança é diferente. Então vamos contar uma novidade para vocês. Bem legal, vocês vão gostar de saber disso. Nenhuma criança é igual a outra. Ninguém é igual a ninguém. A minha criança é diferente. Pode ser diferente em vários sentidos. Uma criança é loira, uma criança é negra, uma criança é ruiva, uma criança tem os olhinhos puxados, outra criança tem os olhinhos mais redondos. Isso não é diferença? É diferença, né? Então, as crianças são diferentes, sim. Então, não adianta vir com essa desculpa. Ai, a minha criança não é diferente. Tá falando que a minha criança é diferente? Ah, não só a sua, mãe. Todas as crianças são diferentes uma da outra. E algumas, sim, precisam de uma ajuda, um empurrãozinho, para que elas consigam alcançar um aprendizado de excelência, para que diminuam as barreiras, porque conforme elas forem crescendo, elas vão sofrer as consequências, elas vão se sentir diferentes, elas vão se apropriar. Principalmente quando entra naquela época da adolescência, que é aquela época mais difícil, em que a criança já entra com os próprios conflitos pessoais. Quiçá uma criança que não foi atendida nas suas necessidades especiais. Ah, o médico está falando que minha criança é diferente, aquela professora louca, aquela professora está falando que minha criança já devia estar... Não. Se nós estamos falando, não é para agredir ou insultar, mamãe, é para ajudar o seu filho, porque nós estamos aqui para ajudar, é um apoio, nós não estamos julgando, não é um julgamento, vamos dizer que é um método de precaução, prevenção, para evitar, assim, defasagens futuras que provavelmente não vão ser sanadas. Comportamentos que não serão aprendidos, igual na criança no espectro autista, que eles aprendem, se apropriam do comportamento, tá bom? Então, essa primeira parte, eu estou falando da intervenção precoce, o que é, quando é feita, para qual é a importância, tá bom? Mais para frente eu vou marcar uma live com uma especialista, uma terapeuta ocupacional, que vai nos ajudar com alguns tipos de intervenções, uns exemplos de intervenções. Eu não vou misturar todo o conteúdo, porque senão fica muita coisa. Primeiro, vamos ouvir, vamos pensar nisso. A criança precisa de estimulação precoce desde o nascimento. E se alguém falar, o pediatra falar, está com uma alteração, está com uma defasagem, está com um desenvolvimento um pouco mais devagar, mais lento que o dos outros, precisa de um pouquinho de terapia ocupacional, precisa de um apoio da fonoaudióloga. Nós não estamos insultando ou estigmatizando a sua criança. Nós estamos ajudando. Nós queremos que todos tenham autonomia, que é para isso que a gente cria os filhos, né? Para que eles tenham autonomia, que eles tenham suas opiniões, não é verdade? Bom, então essa parte da nossa live
eu encerro da intervenção precoce, porque eu quero falar para vocês um pouquinho sobre uma terapia que é um tipo de que é uma intervenção precoce e que eu também faço um estudo de aprofundamento, que é a Shantala. A Shantala, ela é, vamos virar a tela para vocês. Ela é uma massagem que nasceu na Índia e foi divulgada por todo mundo pelo obstetra francês Frédéric Le Boyer em meados dos anos 70. Então, normalmente você conhece a Shantala, que é a massagem que a mãe aplica no bebê, que é para relaxar, para a criança se acalmar, para a criança ter um sono melhor, para aliviar as cólicas, mas também estamos no estudo na Shantala relativa à criança com deficiência, principalmente a criança dentro do transtorno do espectro autista. Por quê? É considerada uma terapia que ela traz bem-estar para a criança. Tanto para a criança que recebe, como para você que pratica, que normalmente é feita pelos pais. A gente ensina os pais para aumentar o vínculo do pai com essa criança. O toque, aumentar a estimulação sensorial, relaxar, tá? Desenvolve um vínculo socioafetivo com a criança com deficiência e estimula os neurotransmissores, levam vários comandos para várias partes do cérebro. Então você, no toque da criança, no corpo da criança, com esses movimentos da Shantala, você ajuda ao cérebro a mandar mensagens ao cérebro, para o cérebro se desenvolvendo em outras partes, mandar comandos para várias outras partes. Então, é uma terapia muito gostosa de se praticar. Não, a Rita falou que vai terminar, não, se terminar a gente volta, não tem problema, tá bom? Então, vamos fazer assim? Eu vou encerrar essa e já vou começar. Peço para vocês reiniciarem comigo, porque eu vou terminar de falar da Shantala e vou dar mais uma dica que vai ser muito boa para as mães, para terapeutas, para as pessoas que convivem ou têm proximidade com crianças com deficiência. Então, eu estou entrando de volta, hein? Um minutinho só.